Olá, eu sou Celso Gomes, jornalista, bacharel em Direito e servidor do Poder Judiciário. A nossa videoaula hoje é endereçada a você, vereador eleito, a você, vice-prefeito e prefeito eleito, e também aos dirigentes do PDT. Como você pode evitar crises de imagens com a opinião pública? Este é o tema da nossa videoaula de hoje. Agora, o que vem a ser essa crise de imagem? A crise de imagem nada mais é do que a perda de credibilidade. A credibilidade se constrói com muitos anos. E agora, uma crise com essa imagem, ela acontece em segundos. E como você pode fazer para evitar isso? Porque a sua imagem é o maior capital. Você, prefeito eleito, vice-prefeito, vereador, dirigente partidário, a sua imagem, a sua credibilidade é fundamental para o futuro político. E se você tem um abalo nessa sua credibilidade, fatalmente vai refletir na sua gestão, vai refletir no seu futuro, na política e fora da política. Então hoje nós vamos tratar disso. Como fazer para evitar? Nós separamos para você alguns vídeos de trechos de crises que aconteceram pelo Brasil. Certamente você lembra. Licitações com cartas marcadas, negociadas, combinações indecorosas de suborno, propinas, truques para escapar da fiscalização. O desvio de dinheiro público é tratado por eles como coisa normal. Uma revelação pode mudar o rumo das investigações sobre a morte de uma adolescente no parque de diversões Hopi Hari, no interior de São Paulo. A perícia pode ter sido feita na cadeira errada, imaginem só, e não no assento onde estava de fato a menina vitimada. Tanto o delegado quanto o promotor trabalham com a hipótese dos operadores do parque terem sido obrigados a mentir a respeito do local exato onde estava a garota. O parque está mentindo desde o princípio e tentou uma fraude processual. Há 11 dias vaza petróleo na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Houve um acidente no poço. Não se sabe ainda o tamanho desse vazamento, o tamanho do dano ambiental. As informações da empresa responsável pelo acidente, a Chevron, são conflitantes com as estimativas de ambientalistas que analisaram imagens de satélite. O poço está sendo concretado, mas o vazamento não está sob controle. Esse é um comportamento das empresas de tentar esconder a informação. A Chevron está fazendo isso, ela não está comunicando adequadamente. Inclusive, a imprensa procura... a gente procura durante o dia inteiro e eles respondem por nota oficial ou respondem apenas por e-mail. Não tem ninguém falando, explicando. As autoridades brasileiras precisam exigir que a Chevron se explique o tamanho e medidas tomadas para evitar que isso se prolongue. A Operação Termópilas foi deflagrada na manhã de hoje na capital de Rondônia e nos municípios de Itapuã do Oeste, Ariquemes, Rolim de Moura, Ji-Paraná e Nova Mamoré. 15 pessoas ainda estão desaparecidas no naufrágio com o navio Costa Concórdia, na costa da Itália. Até o momento, 5 corpos já foram localizados pelas equipes de resgate. A empresa divulgou que a responsabilidade pelo acidente é do comandante. O comandante Francesco Schettino foi preso logo que pisou em terra firme. Ele é acusado de ter provocado o naufrágio e vai responder por homicídio culposo múltiplo. E mais, vai ter que explicar à polícia por que abandonou o navio antes que os sobreviventes fossem resgatados. Neste momento, a nave é inclinada. De Falco fica furioso e responde. C'è gente che sta scendendo dalla piscina di prua. Lei quella piscina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone. Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. È un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a bordo, va a bordo. 400 policiais. Qual é São Paulo? 10. Estudantes tentam arrombar a garagem. Um momento que a poeira sobe. Ninguém parece. Você, vereador, vice-prefeito, prefeito e dirigente partidário, por que esperar a crise se instalar para trabalhar e prevenir e consertar? É muito importante, porque hoje cerca de 86% das crises há como prevenir. O que você pode fazer para evitar crises? Por exemplo, fazer um planejamento participativo.
Eu digo no âmbito da prefeitura, participativo, com todos os gestores das unidades, de todas as áreas do município, na área da saúde, educação, fazer um planejamento para os 4 anos de gestão. E trabalhar, fazer alinhamento desse planejamento de tempos em tempos. Tudo isso são fatores que você pode evitar crise. A formação de uma equipe de trabalho afinada com a gestão, que tudo isso vem alinhado com o planejamento estratégico. E trabalhar com ética e transparência, sempre. A transparência, ela evita crises. No âmbito da Câmara dos Vereadores e também da Prefeitura, a criação de uma ouvidoria. A ouvidoria pública é fundamental. É um canal de ressonância com a sociedade. Hoje, os cidadãos que estão lá na ponta, lá no bairro ou no centro da cidade, eles precisam estar antenados com as ações da Prefeitura e a Prefeitura precisa estar antenado e também a Câmara dos Vereadores com o que está chegando lá na ponta. O serviço está chegando lá de qualidade. Há uma satisfação desse público. É fundamental, porque vai norteando a gestão e o planejamento da Prefeitura, da Câmara dos Vereadores, do partido político que está com esse planejamento. Outra questão é a comunicação interna. É fundamental que haja uma comunicação intrasetores, uma comunicação oxigenada, uma comunicação que todos saibam exatamente qual é a direção, o que está fazendo na Prefeitura ou na Câmara dos Vereadores, porque cada membro da Prefeitura, cada membro desse órgão, ele é um comunicador, ele precisa saber que está funcionando, como está funcionando, e a comunicação interna tem esse papel que é fundamental. Assessoria de imprensa. Hoje a assessoria de imprensa nos órgãos exerce um papel fundamental, porque a assessoria hoje é exatamente quem faz a ponte entre a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, até a sociedade. Esse elo, quem faz é a assessoria de imprensa e a imprensa em geral, os jornalistas. Esse bom relacionamento com a imprensa e uma boa equipe de assessoria de imprensa faz muita diferença. E você me pergunta, o que pode gerar uma crise? Eu cito o primeiro ponto, é corrupção. O que vem a ser a corrupção? Corrupção é a falta de comprometimento do dirigente, da pessoa pública, para com o dinheiro público, para com os compromissos com a sociedade. Então, e também falta de compromisso com a linha ideológica do partido e das propostas defendidas em campanha. Se você defendeu em campanha transparência e respeito ao dinheiro público, como que você vai tolerar corrupção na sua gestão? Então, corrupção é uma coisa que gera crise, sempre. Sempre que aparecer corrupção, deve ser tomada atitudes imediatas para evitar possíveis crises ou maiores crises. Outro fator é ruído na comunicação interna. O que é isso, ruído na comunicação interna? Ruído na comunicação interna são as fofocas. Fofocas é a rádio corredor, que alguns chamam. Então esses ruídos atrapalham a gestão. Então é importante que combata isso, esses ruídos internos. Tem que ter uma comunicação interna que funcione, porque quando ela não funciona, aí a rede de fofocas ela aumenta. E ela aumenta o ruído e aumenta o problema. E aí pode ser um foco de crise. Favorecimentos pessoais é outra questão que gera crise. Favorecer determinada pessoa porque é parente de alguém e independente da questão técnica, de conhecimento técnico, favorece por uma questão pessoal. Isso é um fator de crise, gera fofoca, gera notas em jornais e gera uma crise. E pode ter um problema muito mais sério do que se imagina. Uma outra questão é fraude. Fraude tanto na licitação, como fraude em distribuição de medicamentos, em qualquer ordem. Quando existe uma fraude, adulteração de documento, tudo isso gera crise de imagem. E outra, meu nobre prefeito, vice-prefeito, eleito, vereador, isso é uma questão que acontece e precisa estar atento. E a ação precisa ser imediata para evitar crise. Outra questão é a falta de transparência e ética. Isso já diz tudo, a falta de transparência e ética. Esses outros fatores que já vêm desencadeados através da falta de transparência e ética geram crises. Ouvidoria pública. Hoje a ouvidoria pública é um importante canal de ressonância. Então ali também podem detectar possíveis ruídos que podem estar sendo gerados por uma secretaria, por um outro setor, que a ouvidoria vai detectar. E aí pode ser um fator gerador de crise ou até mesmo para evitar a crise. A ouvidoria exerce um papel estratégico na gestão pública.
Assessoria de imprensa. Hoje a assessoria de imprensa exerce um papel importantíssimo, porque a assessoria de imprensa é exatamente quem leva para a sociedade as informações do que acontece dentro da prefeitura, dentro da Câmara dos Vereadores, do partido político, fazer com que as pessoas, a sociedade, conheça o que está sendo desenvolvido naquele órgão. Você lembra que eu havia dito que 86% das crises, elas têm formas de prevenir. Mas agora nós vamos falar dos 14%, que é quando a crise estoura. Aconteceu a crise. E agora? Pois é, nós vamos passar agora 12 dicas de o que não fazer diante de uma crise. Número 1 é lentidão na resposta. Falta de atitude imediata para dar uma resposta à sociedade e à imprensa. Isso é um problema seríssimo numa crise. 2. Mascarar a realidade. O que é isso? É inventar outros fatos para desviar o foco, tentar desviar o foco quando a crise já está instalada e você quer mascarar, tentar mentir, tentar desviar o foco. Então isso é grave. Número 3, sonegar informações. Diante da crise, fale sempre a verdade. Assuma que o fato aconteceu e quais as providências que serão tomadas. 4, colocar a culpa em outros atores. Ou seja, o prefeito, o vice-prefeito, você deve tomar a iniciativa de verificar exatamente onde aconteceram esses focos de crise, sem personificar a questão de onde surgiu, como surgiu, mas sim na busca da solução. 5. Evitar o acesso da imprensa e tratar mal os jornalistas. Meu nobre vice-prefeito, prefeito, vereador, o bom relacionamento com a imprensa é muito importante. No momento de crise, muito mais. Porque a transparência é a base, é o alicerce de tudo. Então, o acesso à imprensa no momento de crise, lógico, se você instalou um comitê de crise, é fundamental o quê? Que os jornalistas tenham acesso à informação. Tome todas as providências nesse bom relacionamento com a imprensa para sanear e sanar qualquer tipo de dúvida da opinião pública. 6. Alegar que não há nada a declarar. Imagine você, prefeito, aconteceu uma crise na prefeitura, alguma situação, e você ir à imprensa e dizer que não tem nada a declarar. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. É importante uma coletiva à imprensa e dizer, assuma o que aconteceu. Nós vamos resolver essa situação. Agora, nada a declarar, não faça isso. 7. Processar jornalista ou veículo por noticiar ou levantar a tal crise. É importante, meu nobre, saber que o jornalista é um importante aliado, ele é a voz da sociedade. Então ele está trazendo à tona uma situação. Então ele está fazendo o papel dele com transparência. Um bom jornalista, ele sempre faz, ele ouve a parte contrária, ele ouve os dois lados. Então o jornalista está fazendo o papel dele. E para isso é fundamental que tenha esse respeito mútuo. 8. Em caso de vítimas, deixar de prestar assistência à família. Porque se acontecer algum fato que envolveu vítima fatal, coisa parecida, é fundamental que dê toda assistência e que seja mencionado isso durante as coletivas, dizer exatamente o que está acontecendo. 9. Tentar mitigar ou diminuir o problema, alegando que é um fato isolado. E às vezes são coisas reiteradas. Então dizer que é um fato isolado não justifica. 10. Permitir que alguém, além do porta-voz, quem é o porta-voz? O porta-voz é aquela pessoa escolhida com um perfil adequado para enfrentar momentos de tensões, né? Para falar em nome da organização. Então imagina, permitir que alguém fale, além do porta-voz, sem o devido preparo com a imprensa. E isso é perigoso durante uma crise. 11. Informação em off para o jornalista. Ou seja, você privilegia um jornalista com alguma informação e isso pode lhe trazer um problema mais sério na crise. Porque se esse jornalista vaza algum tipo de informação, ele pode lhe trazer um grande problema com os demais e com toda a opinião pública. Vamos agora para o nosso último tópico, que estamos tratando de o que não fazer na crise. O tópico número 12. Apostar no esquecimento do fato pela população. É fundamental que não confie que a população vai esquecer. Acredite sempre
que a população vai lembrar sempre. Então, diante de uma crise, não aposte que a população vai esquecer, porque momento ou outro, essa questão vem à tona, vem à lembrança de todos. Gente, a crise aconteceu, foi inevitável. Gerenciamos a crise. Será que nos trouxe alguma lição? Vamos saber que tipo de lição uma crise pode trazer dentro de um contexto. Fortalece os laços para evitar outras crises, por exemplo. Uma outra questão é que você pode, a partir dali, adotar um banco de boas práticas para fazer, inclusive com vistas a analisar aqueles pontos que surgiram da crise. Então, boas práticas. E na crise, quando você tira o S, você tem crie. Na crise, é o momento de criação. Você vai criar um novo horizonte, um novo espaço. Um dos pontos também é encontrar outras alternativas de soluções, analisando inclusive aqueles pontos lá onde surgiram a crise e outros focos que poderiam surgir crises. É um momento inclusive de encontrar alternativas para que se evite um problema maior ou nova crise amanhã. Uma outra questão é implantar uma cultura de prevenção. Cultura de prevenção é todos aqueles tópicos que nós tratamos anteriormente com relação à prevenção. O que fazer para evitar a crise? Então, criar essa cultura dentro da organização, em todos os setores. Saber o que está acontecendo em cada setor é fundamental. Então, isso no pós-crise, todos devem estar acompanhando para evitar novos problemas. Valorizar mais os trabalhos em equipe. Porque uma equipe, ela pensa, são mais pessoas pensando, são mais pessoas estudando situações e certamente um trabalho em equipe, ela evita crises, né? E sai de uma lição, porque depois de uma crise, também fazer uns realinhamentos. E também a descoberta de novos horizontes. É momento de fazer uma análise geral de toda a conjuntura, o que gerou a crise, o que foi mais difícil, o que foi fácil de resolver e o que poderia ter sido evitado. É um momento de análise. Por último, fazer um alinhamento mais cuidadoso com relação ao planejamento estratégico. Fazer, nesse momento pós-crise, um realinhamento das ações, um realinhamento do planejamento, fazer uma análise geral. Então vamos fazer um planejamento, fazer o realinhamento do planejamento estratégico. Vamos falar um pouco agora sobre as mídias sociais, as redes sociais. Bom, estou falando de Twitter, Facebook, YouTube, MSN, blog, todas as questões que envolvem as redes de relacionamento, até Orkut, YouTube. Por quê? Hoje nós temos cerca de 300 milhões de pessoas no Twitter, cerca de 1 bilhão de pessoas no Facebook. E são mais de quase 3 bilhões de pessoas nas redes, na internet no geral. Então vocês imaginam o que isso significa em termos de potencialização de uma crise. Então é fundamental que na prefeitura, na Câmara dos Vereadores e também na direção municipal tenha o uso dessas mídias sociais, mas o uso consciente, com equipe competente, para tratar dessa questão. Porque hoje as mídias sociais, você não tem que estar nas mídias sociais por estar. Você precisa ter um planejamento para isso. E as mídias sociais, elas podem tanto trabalhar de forma positiva, quanto numa crise ela potencializar o desgaste perante a opinião pública. Então, hoje, as mídias sociais, elas vêm, na verdade, para potencializar ou positivo ou negativamente. Então é fundamental ter todo esse cuidado e é importante que as prefeituras, os municípios, as câmaras de vereadores, os partidos políticos estejam antenados hoje com o que está acontecendo nas mídias sociais, até mesmo para monitorar, não é monitorar de proibir, mas no sentido de mensurar as citações com relação a você, prefeito, a você, vice-prefeito, vereador, dirigente partidário, você saber como que está a sua imagem nas redes sociais. Muito importante. Gente, chegamos ao final dessa nossa videoaula. Nós tratamos aqui sobre crise de imagem com a opinião pública. Tratamos aqui sobre prevenção, fatores que geram crise, sobre mídias sociais, o que ela pode fazer de positivo ou negativamente no momento de uma crise e fatores também que podem gerar a crise. E tudo isso foi também subsidiado no estudo que a gente fez com relação a gerenciamento de crise. Inclusive no manual de gerenciamento de crise,
que lancei em março de 2012 e que está à disposição dos senhores. Muito obrigado pela sua audiência.